Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um estudo da lição da Escola Sabatina da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esse é o canal Classe de Professores. Nós estamos começando um novo trimestre, uma nova lição, desta vez tratando de um tema extremamente importante, como são todos os outros, que é o tema do descanso em Cristo. Esse é o título, o tema geral das 13 lições desse trimestre que começamos agora. Que Deus lhe abençoe nesse estudo, divulgue o nosso canal, inscreva-se se você ainda não é inscrito ou inscrita conosco, e que Deus lhe abençoe nesse estudo de 13 lições. Qual é o tema desse trimestre? Como eu falei, é descanso em Cristo. E onde é que o autor ou os autores responsáveis por esta lição querem chegar? O assunto tem a ver com o mundo agitado no qual nós vivemos, onde somos vítimas de inquietude, de estresse, de pressão, de depressão, de tristeza, de tantas coisas. Então nós vamos fazer um estudo bíblico sobre como encontrar descanso no sentido físico, no sentido emocional e também no sentido espiritual. Então esse será o tema desse trimestre. Seja bem-vindo a ele e que a gente possa aproveitar ao máximo e ser beneficiado com esse descanso em Cristo. E começamos com a lição de número 1 hoje. Vivendo numa sociedade que não para. Essa é uma realidade que eu e você vivemos. Mesmo aqueles que vivem em cidades pequenas, até lá no interior, hoje nós somos bombardeados por situações que geram estresse, inquietude, cansaço físico, mental e espiritual. Então o tema dessa semana é: num mundo agitado e competitivo, porque a competição, querer ser o melhor, querer ser o maior, sempre gera esse tipo de inquietude, de cansaço, como é que a gente pode encontrar descanso nesse mundo competitivo? Então nosso autor trouxe da Bíblia alguns exemplos de inquietude e cansaço, que é justamente a primeira parte da lição desta semana, exemplos de inquietude e cansaço. O primeiro que ele nos mostra é de um sujeito que nós pouco falamos dele, que era um secretário, que era uma espécie de escriba do profeta Jeremias. O nome dele era Baruque. E ele vive numa situação de um estresse intenso, porque ele vive à beira de um colapso da cidade de Jerusalém e do povo judeu. Logo, logo, no ano 605 a.C., eles seriam levados cativos para a Babilônia, a cidade seria destruída, enfim, ele vivia momentos de grande tensão, de grande angústia. Isso gerou nele um certo estresse, um cansaço. E no capítulo 45 de Jeremias, depois você pode ler com mais calma, dos versos 2 em diante, transparece essa ideia de Baruque se queixando com Deus e dizendo que ele estava cansado, que ele estava, em outras palavras, estressado com tudo aquilo, sofrendo com tudo aquilo. E Deus fala com ele, Deus diz: olha, não se preocupe, eu vou estar com você, eu vou lhe amparar. Então esse é um dos casos típicos na Bíblia de pessoas que sofreram um cansaço físico, mental, e sofreram de ansiedade, de inquietude. Uma coisa que hoje também é muito comum entre nós, né? Um segundo grupo ainda dentro dessa primeira parte da lição da semana são os discípulos de Jesus. Os próprios discípulos de Jesus foram vítimas desse problema. A gente pensa, bom, eles viveram há 2000 anos atrás, eles não tinham o estresse que nós temos hoje. Isso é verdade. Mas, mesmo naquele tempo, eles já tinham algumas coisas que conspiravam contra um descanso perfeito, digamos assim. Eles estiveram numa longa viagem missionária, foi cansativa para eles. Naquele tempo eles não tinham as facilidades que nós temos hoje de locomoção. E nesta viagem missionária eles voltaram, ou desta viagem missionária eles voltaram exaustos. Estavam também muito animados, eufóricos, porque eles começaram a relatar tudo o que acontecera. Né? Se você ler Marcos capítulo 6, verso 30, vai perceber isso. Havia muita agitação. E eles estavam sem tempo até para comer. A Bíblia diz que eles estavam assim, eufóricos, mas cansados também. Jesus atalha a conversa deles a certa altura, e Jesus pede que eles se retirem. E aí vem aquele clássico texto, bonito texto de Jesus,
quando ele diz para os discípulos: vinde à parte e repousai um pouco. Jesus aqui está pregando um descanso físico, um descanso mental, um descanso emocional e até um descanso espiritual nesse sentido. Eles fizeram uma espécie de retiro espiritual e físico para recobrarem as forças para continuarem o seu trabalho. Aliás, é bom que a gente faça um adendo aqui. Os fariseus, os líderes judeus da época de Cristo, eles achavam que religião era um lufa-lufa constante, que era a correria, que era aquele negócio. Hoje tem muita gente que é assim também, né? Às vezes nós tornamos a igreja um lugar de correria. Nós tornamos a igreja um lugar de cumprir tarefas e de muita coisa e de muita programação. E nós achamos que isto agrada a Deus, né? E Jesus enfrentou isso também com aqueles líderes. Mas Jesus demonstra que nós temos que correr, que nós temos que trabalhar, que nós temos que fazer, mas que nós temos que ter momentos de recolhimento, de reflexão, de repouso físico, mental e espiritual também. Um terceiro exemplo que nós temos ainda nesta sessão primeira da nossa lição da semana é o exemplo de Caim. Agora já sofrendo inquietude por um assunto um pouco diferente dos demais, né? Nós sabemos a história de Caim. Ele sacrificou, ofereceu um sacrifício a Deus do jeito dele, né? Com as obras próprias dele, com o fruto da terra que ele mesmo cultivou, e aquilo ali foi um exemplo, um protótipo da salvação pelas obras. O ser humano quer fazer coisas para tentar agradar a Deus, e Deus só se agrada do sacrifício que o filho dele fez, né? E então, esse sacrifício não foi do agrado de Deus. E a Bíblia diz que Caim vive uma espécie de angústia. A Bíblia diz que descaiu-lhe o semblante, né? Devido à desobediência do plano de Deus. E isso acontece sempre quando nós tentamos fugir da presença de Deus, nós ficamos inquietos. Foi o caso de Caim, né? Um segundo bloco, então, agora. O primeiro são alguns exemplos, né? O autor tomou alguns tópicos assim específicos de pessoas que passaram, ou de grupos que passaram por inquietudes, da falta de descanso. Agora nós vamos estudar um pouquinho o que envolve o descansar na Bíblia. Isso aqui vai ser básico para todo o nosso trimestre, né? A primeira coisa que transparece para nós é que o descanso é uma coisa boa. Tanto é que Deus deu o descanso, por exemplo, do sábado, antes da entrada do pecado. Gênesis capítulo 2, o pecado vai ser relatado a partir do capítulo 3. E no capítulo 2, dos versos 1 a 3 de Gênesis, Deus institui o sábado, não é? Um memorial da criação. Deus descansou. A expressão descansar, o verbo bara no hebraico, não quer dizer que Deus estivesse cansado como um pedreiro que trabalhou 8 horas sob um sol escaldante. Não. Ele quer dizer que Deus alegrou-se descansando, para nos dar até um exemplo de parada, de reflexão, de descanso. Então, o descanso surge mesmo antes do pecado. Portanto, é algo bom que Deus criou para ser usado por nós. Agora, o que envolve o descanso? Na Bíblia, há várias colocações, quase todas elas chegam no mesmo ponto. Descansar envolve aquilo que nós conhecemos, mesmo aqui em português, né? Que é tirar férias, que é parar de trabalhar, né? O verbo Shabat, por exemplo, em Êxodo 5, verso 5, explica isso, ou seja, transparece essa questão, né? Descansar envolve ficar em repouso, conceder alívio, ficar quieto, ter paz. Se você for para Josué 11, 23 e 1 Tessalonicenses 4, 11, você vai perceber o uso da palavra descanso nesses termos, né? Ficar em repouso, parar, conceder um alívio, né? Mas descansar também envolve o sono da morte, né? Na Bíblia, a morte é um sono. Basta você ir para João capítulo 11, diz que Lázaro, nosso amigo, dorme. Não é? Segundo Samuel 7,12, fala de alguém que morreu e que descansou com os seus pais. Então, esse é o descansar. O descansar também pode envolver alguém que não tem um problema maior, alguém que não tem uma pressão sobre ele, alguém que tem um caráter ilibado e, portanto, ninguém o questiona. Isto é possível também na Bíblia, né? Descansar tem a ver também
com o descanso em Cristo. Eu chamaria esse de um descanso espiritual ou descanso da salvação. Você lembra daquele texto que vai ser objeto de uma das lições mais adiante, que é Mateus 11, 28 a 30, onde Jesus diz: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Mateus 11, 28. É o famoso convite da salvação, onde em Jesus encontramos graça, encontramos perdão e descansamos. Esse é o sentido. E um outro texto que é bastante usado para exemplificar o descanso da salvação é Hebreus capítulo 4. Especialmente o verso 10 diz assim: Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Ou seja, entrar no descanso de Deus é sair da minha tentativa de querer me salvar pelas minhas próprias obras e aceitar a obra que Jesus fez em meu lugar na cruz do Calvário. É descansar das minhas obras e descansar nas obras de Deus. Então, isto é um exemplo de justificação, de salvação pela graça de Deus, né? Então, para a gente terminar a lição dessa semana, a conclusão, eu diria assim: converse um pouco ou discuta com seus alunos sobre a seguinte pergunta, aparentemente simples, mas que tem grande relevância para nós aqui, né? Por que descansar é importante? Considerando esse aspecto físico, aspecto mental, emocional, espiritual, por que descansar é importante, né? Interessante que, sabendo que o homem precisaria de descanso, Deus providenciou as noites, né? Nós temos a parte clara do dia, a parte escura. A parte escura foi feita para descanso, para sono, para reparação das energias, né? E Deus fez no final da semana o sábado também para descanso. E Jesus veio para nos dar descanso. Veja que tudo isso colabora para essa questão. Por que o descanso é importante? É tão importante que Deus fez providências para ele. Essa é uma das possíveis respostas, mas você pode ampliar isso com seus alunos. Então, fique com isto. Semana que vem, se Deus quiser, voltaremos para a lição de número 2. Um abraço e até lá.